Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a resolver a prova da UFSC, do vestibular da UFSC 2019-2020. Vamos resolver todas as questões dessa prova e nesse vídeo faremos a questão número 21, a primeira questão dessa prova. O que ela nos diz? Considerando os gráficos dos polinômios, né, p de x e h de x, né, p de x é um polinômio do terceiro grau e h de x é um polinômio do primeiro grau, representados por este gráfico aqui, né? Pelo gráfico do p de x e pelo gráfico do h de x. Vamos começar então a verificar se o item 01 ele é verdadeiro ou se ele é falso. Bom, como o polinômio p de x é um polinômio do terceiro grau, então ele possui 3 raízes e a gente pode escrever todo o polinômio p de x com 3 raízes assim, né? Polinômio do terceiro grau, que como ele possui 3 raízes, então a gente pode escrever ele assim, ó, como uma constante a vezes x menos a, em que esse a maiúsculo aqui é uma das raízes, né, do polinômio, x menos b, esse b é uma outra raiz, x menos c. Esse c é a terceira raiz. Mas, observando aqui o gráfico deste polinômio, a gente percebe ó, que as raízes são menos 2, 1 e 3, porque é justamente nesses pontos que o gráfico corta o eixo x. Então a gente pode escrever o p de x assim, ó, p de x vai ser igual a vezes, uma das raízes é menos 2, então vai ficar x menos menos 2 vai dar x mais 2, vezes a outra raiz é 1, então vai ficar x menos 1. E a outra raiz é 3, então vai ficar x menos 3. Logo, o p de x é dado por essa expressão e a gente precisa descobrir qual é o valor de a, esse a minúsculo aqui. Mas perceba o seguinte, ó, que o gráfico desse nosso polinômio p de x, ele passa aqui no eixo y, ó, no y igual a 3. Né? E este ponto aqui, ó, esse ponto ele tem coordenadas 0 para x e 3 para y. E esse ponto ele pertence ao gráfico do nosso polinômio p de x, do nosso polinômio do terceiro grau. Então, o p de 0 é igual a 3. Se a gente colocar aqui ó, o p de 0, isso daqui é igual a 3. Né? Porque esse ponto aqui ele está no gráfico do polinômio. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a vezes. Como a gente está calculando o p de 0, no lugar do x aqui a gente tem que colocar 0. Né? 0 mais 2 dá 2. 0 menos 1 dá menos 1. 0 menos 3 dá menos 3. E isso daqui é igual a quanto? Ó? 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Só que daí tem esse menos com esse menos vai dar mais 6 vezes a. Então vai ficar 6a. Então, o a vai ser quanto? Né? A gente sabe, portanto, aqui 3 é igual a 6 vezes a, ou seja, o a vai ser igual a 3 dividido por 6, que é igual a 1 dividido por 2. Em outras palavras, o item 01 ele é falso, né? Porque faltou o número 1 sobre 2 aqui, ó, multiplicando essa expressão. Então, o item 01 ele está incorreto. O nosso polinômio p de x, na verdade, ele é esse daqui, né? O nosso polinômio p de x é 1 sobre 2, né? É 1 sobre 2 vezes x mais 2 vezes x menos 1 vezes x menos 3. Isso aqui sim é o nosso polinômio p de x. Então, o item 01 ele é falso, né? Então já vamos colocar aqui, ó, falso. E vamos agora resolver o que nos diz agora o item 02. Nós queremos descobrir qual que é o resto da divisão do polinômio p por este polinômio aqui, ó. X² sobre 4 menos x mais 3 sobre 4. Vamos chamar esse polinômio aqui de m de x. Então, vou escrever aqui, ó, m de x é igual a x² dividido por 4 menos x mais 3 dividido por 4. Bom, a gente pode somar essas frações, daí vai ficar assim, ó, 4 aqui, né, no denominador, e aqui vai ficar x² menos 4x mais 3. Estamos somando essas frações. E perceba que a gente consegue descobrir quem são as raízes dessa expressão de cima. Ou por fórmula de Bhaskara, ou por soma e produto. Perceba que a soma das duas raízes tem que ser igual a 4
e que o produto tem que ser igual a 3. Quais são os dois números cuja soma dá 4 e cujo produto dá 3? É 1 e 3. 1 mais 3 dá 4, 1 vezes 3 dá 3. Então, 1 e 3 são raízes desta função daqui de cima. Então, vai ficar assim. A gente pode escrever essa função, né? Esse polinômio m de x como x menos 1 vezes x menos 3. Tudo isso dividido por 4. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso polinômio p de x e a gente tem que dividir ele por toda essa expressão aqui, né? A gente tem que dividir o polinômio p de x por isso. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro dividir o polinômio p de x por essa expressão. Apenas por x menos 1 dividido por 4. Então, dividindo, né, p de x por x menos 1 dividido por 4, a gente vai obter um quociente e um resto. Então, p de x vai ser igual a x menos 1 dividido por 4, vezes um quociente, que eu vou chamar de Q1 de x, mais um resto. Só que quem é esse resto? Como a gente está dividindo o polinômio p de x por este polinômio aqui, e como esse polinômio é um polinômio do primeiro grau, o resto vai ter que ser um polinômio de grau menor, ou seja, vai ter que ser uma constante. Tem que ser um polinômio de grau zero, que é uma constante. Então aqui eu vou chamar essa constante de C1. Quem é essa constante C1? Bom, se a gente pegar no lugar do x aqui e colocar o número 1, ó, p de 1 vai dar 0, né? Porque a gente já sabe que o polinômio p de x é dado por essa expressão aqui, ó. Se a gente colocar no lugar do x o valor 1, vai ficar 1 menos 1, 0 aqui ó, no meio. Então o p de 1 é igual a 0. Logo, p de 1 é igual a 0, né? P de 1 aqui, né, é igual a 0. Vai ficar igual a 1 menos 1 sobre 4, né? 1 menos 1 sobre 4, vezes Q1 de 1, né? Porque a gente está pegando x igual a 1, mais C1. Isso aqui vai dar 0, ó. Então C1 vai ser igual a 0. Este valor aqui é igual a 0. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse Q1 de x e vamos dividir por essa parte aqui que está faltando, ó. Daí vocês vão ver o que vai acontecer. O Q1 de x, quando a gente dividir por esta parte aqui, vai dar um quociente e um resto. Então eu vou colocar assim, ó, x menos 3 vezes o quociente, que eu vou chamar de Q2 de x, mais um resto, que seria um resto de x, né? Um polinômio em x. Só que como a gente está dividindo o Q1 por este polinômio, e este polinômio ele tem grau 1, o resto vai ter que ter grau 0, né? Da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então aqui vamos chamar o resto de C2, é uma constante. Então, o Q1 de x é dado por essa expressão. E agora a gente vai substituir este valor aqui, ó, aqui em cima. Então vai ficar assim, ó, vai ficar P de x igual a x menos 1 dividido por 4, vezes o Q1 de x, só que o Q1 de x é tudo isso aqui que está aqui embaixo, ó. Então vai ficar assim, eu vou colocar um colchete, x menos 3, vezes Q2 de x, mais C2, né? Mais C2, daqui eu fecho o colchete, daí eu teria um mais C1. Só que o C1 a gente já viu que é igual a 0. Então tudo isso daqui ó, pode ser escrito assim, ó, como x menos 1 dividido por 4, vezes x menos 3, né? Vezes Q2 de x, mais... Agora a gente vai fazer esse x menos 1 sobre 4 vezes esse C2, ó. Vai ficar C2 vezes x menos 1 dividido por 4. Então, o nosso polinômio p de x, ele pode ser escrito como isso daqui mais isso, ó. Então perceba que aqui a gente tem a divisão justamente do p de x pelo polinômio que a gente quer dividir de fato do item 02. Ó. Esse polinômio aqui do item 02 é este polinômio aqui, ó. É o x menos 1 vezes x menos 3 dividido por 4. O quociente é essa expressão e o resto é essa expressão aqui, né? Por que o resto é justamente essa expressão? Porque quando a gente divide um polinômio p de x por este polinômio aqui que tem grau 2, o resto obrigatoriamente tem que ter grau 1. E isso daqui tem grau 1, né? Porque o C2 é uma constante e x menos 1 sobre 4 é um polinômio de grau 1. E perceba que a gente agora precisa descobrir quem é esse resto, né? O problema está sugerindo que o resto é 0. Ou seja, para a gente mostrar que
o resto de fato é zero, a gente obrigatoriamente teria que mostrar que o C2 é igual a zero, para que tudo isso daqui fique igual a zero. Mas o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar o P de x, que é dado por isso mais isso, e vamos calcular o P de 3. Quem é o P de 3? O P de 3, olhando para o polinômio P de x aqui em cima, o P de 3 é igual a zero, porque o 3 é uma das raízes. Então vai ficar assim, ó, vai ficar 0, né, que é o P de 3, igual a quanto? Ó? Quando eu colocar o 3 aqui no lugar do x, ó, também vai dar zero, porque tem um x menos 3 aqui, ó, x3 menos 3 vai dar zero. Então vai ficar 0 igual a 0 mais C2 vezes 3 menos 1, que dá 2, dividido por 4. Ou seja, 0 é igual a C2 dividido por 4, e daqui a gente tira que obrigatoriamente o C2 tem que ser igual a 0. Ou seja, o resto desse nosso polinômio, ou melhor, o resto da divisão de P de x por este polinômio aqui do enunciado, de fato, deu igual a 0. Então já vamos colocar aqui. O item 02 ele é verdadeiro, então vou colocar um V de verdadeiro aqui para o item 02. E vamos agora para o item 04. O que nos diz o item 04? O polinômio h, que é a reta, né? Essa reta aqui que a gente vê no gráfico, pode ser expresso por h de x igual a menos x mais 2. Então, como é uma reta, ó, a gente conhece os dois pontos que passam por esta reta, né? A gente conhece esse ponto aqui, ó, que é o ponto menos 1 para x e 4 para y, né? Esse ponto B, vou colocar assim, ó, o ponto B é menos 1 para x e 4 para y. E a gente conhece também, ó, este ponto aqui da reta, ó, que é o ponto 1 para x e 0 para y. Vou chamar esse ponto aqui de ponto G. Então vai ficar esse ponto G é igual a 1 para x e 0 para y. Então, como a nossa função h é uma reta, né? H de x é igual a m de x mais n. Então, o que acontece se a gente fizer o h de menos 1? H de menos 1 é igual a 4, ó, porque essa reta ela passa pelo ponto menos 1, 4. Então, h de menos 1 é igual a 4. Vai ficar m vezes menos 1, né? Porque no lugar do x a gente tem que colocar o menos 1. Vai ficar menos m mais n. Ou seja, 4 é igual a menos m mais n. Mas, como o ponto G, que é o ponto 1, 0, ele também pertence ao gráfico da função, então h de 1 é igual a 0. Então, h de 1, isso aqui é igual a 0, que é igual a quanto, né? A gente tem que colocar no lugar do x o valor 1, né? Então vai ficar m mais n. Ou seja, a gente tem essas duas equações aqui, ó. 4 é igual a menos m mais n e 0 é igual a m mais n. A gente precisa descobrir quem é m e quem é n. Então, somando, ó, somando essas duas equações, vai ficar 4 igual menos m com mais m vai dar 0. N mais n vai dar 2n. Ou seja, daqui a gente tira que o n é igual a 2. Agora, como o n é igual a 2... Olhando para essa segunda equação aqui, ó, como o n é igual a 2, o m obrigatoriamente tem que ser igual a menos 2. Né? Então, daqui a gente tira também que o m tem que ser igual a menos 2. E, portanto, a nossa função h de x vai ser menos 2x mais 2. E, portanto, o item 04 ele é falso, né? Porque ele está dizendo que é menos x mais 2. Então, já vamos colocar aqui. Item 04 é falso. Vamos agora para o item 08. Então, no item 08, o que nós lemos? Se o resultado da soma de p de x mais h de x é q de x, então o polinômio q tem grau 3 e seu termo independente é 5. Então, de fato, né, a soma de um polinômio de grau 3 com um polinômio de grau 1 vai continuar sendo um polinômio de grau 3. O que nós queremos saber de fato é se o termo independente dessa soma vai ser igual a 5. Então a gente sabe que p de x é 1 sobre 2 vezes x mais 2 vezes x menos 1 vezes x menos 3. E isso daqui é igual, mais, né? Mais o nosso polinômio h de x. A gente acabou de descobrir quem é esse polinômio h de x, né? É menos 2x mais 2. A gente fez no item 04, né? Faltava um menos 2 aqui.
E como que a gente pode escrever essa expressão? Ó? A gente pode escrever assim, ó, como 1 sobre 2 vezes x mais 2 vezes x menos 1 vezes x menos 3. E a gente pode colocar aqui o menos 2 em evidência e daí vai para dentro do parênteses x menos 1. Né? Então, como que a gente faz para descobrir qual é o termo independente de um polinômio, né? Então, eu vou chamar um polinômio n de x assim, ó. Eu vou escrever assim, ó, como a1 vezes a1, né? Ou melhor, escrever assim, ó, como a0 mais a1x mais a2x ao quadrado mais an x na n. Como que a gente faz para descobrir este termo independente aqui? A gente calcula o n de zero. N de zero vai ser justamente o a0, né? Porque tudo isso aqui para x igual a zero vai se cancelar. Então basta a gente saber quem é essa expressão aqui, ó, aplicada no zero. Então é isso que a gente vai fazer. Então só deixa eu apagar aqui. Vou apagar essa nossa expressão, ó. E a gente vai pegar essa soma de P de x com H de x e vamos calcular, né? Esse aqui é o nosso Q de x. Vamos calcular o Q de zero. Vou escrever assim, ó, Q de x é dado por isso. Quem é o Q de zero? O Q de zero vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 2 vezes menos 1 vezes menos 3, né? Menos 2 vezes menos 1. Né? Aqui a gente tem que somar isso com isso, né? Aqui é um produto, né? E a gente tem que somar com este produto aqui. Então, Q de zero vai ser quanto? Ó? Vai ser esse aqui, ó, vai dar 2 dividido por 2 vai dar 1, né? E menos 1 vezes menos 3 vai dar 3. Então, vai ficar 3 mais, ó. Agora, quanto que vai dar isso aqui? Ó? Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Ou seja, o Q de zero é igual a 5. Em outras palavras, realmente, o termo independente da soma de P de x com H de x, ele é igual a 5, porque o Q de zero deu igual a 5. Então, já vamos colocar aqui. Este item aqui, 0,8, ele é verdadeiro. Vamos agora para o item 16. Será que P de menos 3 é igual a menos 12? Então, nessa expressão aqui, vamos colocar o P de menos 3. Então, P de menos 3 vai ser igual a quanto? Vai ser 1 sobre 2 vezes menos 3 mais 2 vezes menos 3 menos 1 vezes menos 3 menos 3. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes menos 1 vezes menos 4 vezes menos 6. Então, vai dar 1 sobre 2 vezes... Quanto que é esse produto aqui? Ó? 4 vezes 6 dá 24, né? Só que daí tem menos com menos dá mais com menos dá menos. Então vai ficar menos 24, e menos 24 dividido por 2 dá menos 12. E, portanto, o item 16, ele está correto. Então vamos colocar aqui, 16 ele é verdadeiro, e vamos agora para o item 32. No item 32, lemos o seguinte, né? O polinômio P, ele é crescente de x... Ele é crescente nesse intervalo aqui. Bom, do menos infinito até 1, a gente tem que ir lá da esquerda até chegar nesse ponto aqui, ó. E realmente ele é crescente, ele está crescendo. Ó. O gráfico está subindo. Do menos infinito até o número 1. Daí ele fala que vai continuar crescendo de 1 até mais infinito. Ó. Só que do 1 até o mais infinito ele começa aqui, né? Ele vai daqui até lá. Mas do 1 até o 2, ó, ele é decrescente, ó. Do 1 até o 2, ele é decrescente. Ele seria crescente se fosse do 2 até o mais infinito. Então, esse item 32, ele é falso. Então, vamos colocar aqui. Item 32, ele é falso. Vamos agora para o item 64. A área do triângulo que possui como vértices os pontos A, B e a origem do sistema de coordenadas cartesianas é igual a 3 unidades. Então, a gente quer descobrir a área deste triângulo aqui, ó. Ele tem os pontos A, B e a origem, né? Então ele vem daqui até aqui, ó. E vem daqui até aqui, né? A gente está calculando a área deste triângulo, ó, né? Do triângulo AOB. Então perceba que a gente pode decompor este triângulo em dois. A gente pode decompor neste daqui, né?
mais este daqui, ó. Daí a gente soma as duas áreas. Então, pensando nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo um pouco maior, qual que seria a base dele? A base dele seria essa medida que vale 1, ó. Então vamos chamar S1 e S2, né? São os dois triângulos. S1, a base é 1, então 1 vezes a altura dele, ó. A altura dele é toda essa medida aqui, ó, que vale 4, né? Ó o 4 aqui, ó. Então a altura desse triângulo vale 4. É base vezes a altura dividido por 2, que é, portanto, igual a 2. Agora, quem é o S2? É base, ó, que é 1, vezes a altura, ó, dele. Só que a altura dele vale 2, ó, porque aqui a gente tem o número menos 2. Então, é base, que é 1, vezes a altura, dividido por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Ou seja, S1 mais S2 é igual a 3. E, portanto, o item 64 ele é verdadeiro também. Então, qual que seria a nossa resposta? Vai ser 2 mais 8 dá 10, né? Mais 16, ó. Dá 10 mais 16 dá... Vou colocar aqui 10 mais 16 mais 64, né? Vai ficar 10, vai 1. 6 mais 3 dá 9. Nosso gabarito é 90. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula com a questão número 22. Até mais!